Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo do nosso canal e uma baita notícia para você que é cortista do VGIA11, subindo o seu rendimento, como nós podemos observar, ou seja, o provento que ele coloca no bolso do seu cotista, né? Na casa aí de 13 centavos, né? Isso alegra demais o investidor porque o VGIA11 tem sido um fundo onde o investidor tem pagado muito barato por ele. Ele acabou de soltar o seu informe aí que vai estar pagando a bagatela isento de imposto de renda na casa de 13 centavos. Isso é um caminhão de dividendo. E se nós olharmos aqui a evolução, olha que interessante. Ele já vinha ali bem num comportamento bem interessante, pagou 12 em janeiro, pagou 8 centavos, né? O que fez muita gente gravar conteúdo aqui no YouTube, canal grande, soltando a mamona no VGIA11, muita gente correndo para vender, e eu gravei conteúdo aqui dizendo cuidado com chilique com histeria. Aí no mês seguinte, 11 centavos, depois 11 centavos, e eu avisei. Aí ele pegou e distribuiu 10 centavos durante 3 meses consecutivos. Aí todo mundo dizendo, olha, estou certo, e quem estava falando lá e está falando besteira. Aí eu, cuidado, VGIA11 paga muito, ele vai voltar para os patamar, e eu confirmei de novo 0,13. E você que vendeu, você que foi na onda, você se lascou, né? Por quê? Porque você vendeu um ativo que quando você comprou, você sabia que ele pagava muito, mas que ele era arriscado. Então você, em nome de receber muito, você aguenta o risco. O risco de quê? O risco de ver em alguns meses ele sofrendo queda brusca, porque quanto mais paga, maior o risco, né? Então, pagando aí 13 centavos, e qual é a cotação dele? R$ 8,14. Se nós fôssemos reajustar um provento de 13 centavos para uma cotação de 8,14, era para esse ativo estar custando R$ 13. Está custando R$ 13. E não, ele está custando 8,14, está muito distante da sua cotação máxima. Seu dividend yield na casa de 16,12, 12,41 foi uma queda que ele sofreu nos últimos 12 meses por causa de histeria coletiva, produzindo conteúdo, dizendo que o VGIA havia acabado. Não, ele, mais uma vez, só em um mês, ele subiu 1,12%. Isso é um caminhão de subida para fundo imobiliário, porque isso aqui não é ação, isso daqui é fundo imobiliário. Subir 1% em um mês é muita coisa, né? Você consegue comprar ele com um desconto de 14%, tem 7,9 milhões em caixa, tem um super número de cotistas na casa de 164.867, né? Pagou o mesmo dividendo do mesmo mês do ano passado, ou seja, já conseguiu igualar, né? E como nós podemos observar, este gráfico aqui eu já expliquei para vocês, esse movimento que ele faz de cair, mas quando ele sobe bastante, certo? Muitos venderam por causa da crise do Languiru, né? Ou seja, o famoso CRA Languiru, onde ele traz no seu relatório gerencial que, conforme informado preliminarmente no último relatório gerencial do fundo, a gestão comunica que encerrou a formalização do acordo realizado com a cooperativa, por meio do qual foi reconhecido o valor atualizado da dívida nos exatos termos dos documentos representativos das operações do CRA Languiru, bem como a constituição de novas garantias. Ou seja, houve um novo acordo e, consequentemente, houve atualização desse valor devido.
Desta forma, a operação passa a contar com uma garantia adicional de fluxo financeiro e um aumento da garantia real, ou seja, adição de hipotecas, caso não seja pago, né? Sendo assim, com as referidas inclusões, e saldo do devedor ficará garantido pelos recebíveis, mitigando o risco de liquidez da cooperativa e o principal com maior excesso de garantia, ou seja, está seguro, né? Está negociado, né? Se nós descermos aqui, nós vamos observar que as receitas andaram superior ao mês de maio e só um pouquinho inferior ao mês de junho, mas as receitas continuam bem altas, conseguiu reduzir as despesas recorrentes, né? Porque havia subido muito, batendo 2,2 milhões no mês de junho, mas agora no mês de julho já caiu de novo para os mesmos patamar de maio, que faz com que você que tem uma cota patrimonial está com CDI mais 5,1. E isso é um caminhão, pessoal. O Languiru pagando CDI mais 5,1, ou seja, pagando muito, né? Se nós descermos aqui embaixo, a gente consegue ver que toda a sua carteira é indexada ao CDI e uma taxa bem elevada, e a sua carteira ela é até bastante pulverizada se nós levarmos em consideração o patrimônio que ela possui, certo? Então, para você aí que vendeu o VGIA 11, né, que provavelmente essa altura do campeonato está arrependido, porque você comprou uma coisa para receber muito e essa coisa era arriscada. Quando caiu, você não teve estômago para permanecer até o fim e você acabou vendendo e acabou ficando aí no prejuízo, né? Então, fique de olho nas movimentações que você faz, né? Cada fundo imobiliário tem um risco, tem um objetivo e tem um sentido dentro de uma carteira. É isso que você tem que pensar. Tem que pensar no ativo de um fundo imobiliário como se fosse um jogador dentro de um time de futebol. Cada um tem uma função. Você não espera do goleiro que ele seja um atacante e não espera do atacante que ele seja um goleiro. Então você tem que conhecer a função de cada um dentro de uma carteira, certo? Então você que não é seguidor do canal, segue aí o nosso canal. Você que está chegando agora, que está conhecendo agora os conteúdos de fundo imobiliário, acompanhe aqui o canal, nós temos bastante conteúdo para você. Assiste aí o conteúdo, maratona, e certamente você vai aprender bastante sobre fundos imobiliários. Comenta aí embaixo se você tem o VGIA11 e quem sabe diga aí se você o vendeu, né? Se você acabou aí o vendendo, certo? Ou se você segue firme aportando nele, porque mesmo com a queda você recebeu bastante dividendo, certo? Então, valeu por todos vocês terem permanecido aqui até o final aqui do conteúdo e até o próximo vídeo aqui do canal.